Graça no Senhor Jesus. Depois de um tempo, a gente está retornando às nossas gravações. Esperamos que Deus tenha abençoado a todos durante esse período da nossa ausência, mas estamos de volta. E o nosso trabalho aqui para você, cada semana, eu publico 2 vezes, na terça e na quinta-feira. Bom, vamos à mensagem de hoje. Lá no livro de Judas, capítulo 1, versículo 20, diz assim: Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Eu quero pegar hoje essas 2 coisas importantes para a vida cristã. A primeira delas, o Senhor nos diz aqui nesse texto que nós somos amados. O escritor Judas nos chama de filhos amados. Vós, porém, amados. Somos filhos amados de Deus. Isso é maravilhoso. E para quem é amado de Deus, Deus nos traz conselhos para que a gente venha a crescer, para que a nossa vida cristã possa trazer, sem sombra de dúvida, para nós um significativo muito maior. E é isso que ele traz aqui. Para a nossa vida cristã, é necessário, primeiramente, ele diz aqui, edificai-vos na vossa fé. E ele diz edificando. O sentido aqui é que seja algo que comece e que continue durante toda a nossa vida. A edificação. A partir do momento que você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, Deus deu a você uma grande bênção para te ajudar durante toda a sua existência, chamado fé. Só que essa fé, ela foi dada, no sentido que foi colocado os alicerces da nossa vida. Os alicerces pertencem a Deus. Mas a partir do momento que nós cremos, nós temos que edificar em cima desse alicerce. E aqui ele nos coloca uma figura de edificação como se fosse de uma casa. Assim como nós temos que levantar as paredes, nós temos que levantar as colunas, as vigas, nós temos que colocar nessa casa também reboco, tijolos, e N outras coisas para que ela se torne uma casa linda, pintada, arrumada, cheia de coisas maravilhosas como sofá e N outras coisas que nos faz sentir tão bem dentro de um lar. Deus está querendo nos mostrar algo muito importante. E quem entende isso consegue viver muito melhor na sua vida cristã. A fé que Deus nos dá, ela precisa ser edificada. E entenda bem, edificada com o quê? Como é que eu posso edificar a minha fé? Você tem todo o projeto de Deus na palavra de Deus. Deus, como um construtor, traz para nós exatamente o projeto. O projeto contém como você vai construir a sua casa. Como essa casa vai ser edificada. E o projeto de Deus, como eu disse, está na sua palavra. Lá nós temos todas as coisas, não só no sentido de ver como é que vai funcionar, mas de o que precisa para que essa fé venha a ser construída. Lembre-se uma coisa, a fé precisa ser construída. E você constrói com o quê? Você constrói com a graça de Deus, que forma a base da sua fé. Você constrói com as coisas importantes, como, por exemplo, você precisa estar na presença de Deus. Por isso, a sequência do versículo diz, orando no Espírito Santo. Você precisa orar. Isso vai te ajudar
a construir a sua fé. Você precisa ler a palavra de Deus. A palavra de Deus é considerada para nós um alimento. Ela é o nosso pão de cada dia. Nós precisamos ter comunhão com o Senhor Jesus. Jesus é chamado de água da vida. Jesus é aquele que vai nos ajudar. Como, por exemplo, um construtor, ele precisa de areia, ele precisa de cimento e precisa de água. E quando mistura esses ingredientes, forma-se então a massa para rebocar as paredes ou para assentar os tijolos. Assim também, nós precisamos de Jesus. Jesus é a água da vida. É Ele que vai fazer com que tudo que nós formos realizar funcione. Porque a areia sem o cimento e sem a água, simplesmente é areia. Nós, com o nosso desejo, com a vontade de fazer, sem a água, não vai funcionar. Nós precisamos desses ingredientes. A areia de Deus é a graça de Deus. O cimento de Deus é a palavra de Deus. A água é o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando essas coisas estão dentro de nós, elas vão nos ajudando a edificar a nossa fé. E é isso que Deus quer para você. Que você entenda que a sua fé não é uma dádiva que simplesmente aconteceu no passado e simplesmente você vai viver com ela. Você precisa edificá-la, você precisa alimentá-la, você precisa tornar a sua fé em um grande palácio. E isso compete a você. Por isso o texto nos coloca edificando, ou seja, que é um processo diário, mas também orando, também é um processo diário. Faça isso na sua vida e com certeza você vai ter uma fé muito melhor. Você não vai ter ataques de fé de vez em quando, você vai ter uma fé constante, uma fé que vai aumentando e vai se transformando no palácio da glória de Deus na sua vida. Edifique a sua fé. Alimente a sua fé. Cuide da sua fé. Vá à igreja. Participe das coisas de Deus e você estará edificando a sua fé. Não é só isso, mas pratique. Pratique a cada momento, a cada adversidade, a cada dificuldade diante das intempéries da vida. Edifique a sua fé e você vai ver como você vai se tornar uma pessoa muito melhor em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Tchau.